Queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. Hoje é domingo, dia 21 de junho de 2020. Estamos começando mais uma série de lives promovidas pela nossa escola teológica. E eu já vou agora convidar aqui os meus irmãos que já estão entrando aqui. Missionária Leis Belucci acabou de entrar. Josiane Sbelucci também, Jorge. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Vou aqui mandar um convite para minha missionária amiga, esposa do querido pastor Josias, a missionária Leia. Mandei o convite, aceite aí. E aí a tela vai dividir aqui, vamos bater o papo, vamos fazer a live. Já estou mandando o convite para a senhora. Aguinaldo Pereira acabou de entrar. Deus abençoe. Paz do Senhor, amado. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Me ouve bem? Oi? A senhora me ouve bem? Agora eu estou ouvindo bem. Meus amados irmãos, eu estou com muita alegria no meu coração, porque estamos tendo a honra de receber aqui a missionária Leia Sbelucci, que é uma amiga da família, esposa do meu querido amigo, pastor Josias Sbelucci, vice-presidente do Campo de Independência, Nação Madureira, na nossa capital do Paraná. Isso. Acabou de entrar também aqui Alan Carlos da Silva, bem-vindo, paz do Senhor. E a missionária Leia Sbelucci. Ele acabou de entrar, eu falei dele, ele acabou de entrar. Reverendo pastor Josias, a paz do Senhor, um abraço, meu amado. Saudades. Quando terminar essa pandemia, nós vamos tomar um café juntos, em nome de Jesus. Amém. Aí ele mandou um joinha para mim. O Alan Carlos da Silva escreveu graça e paz. Meus amados, eu convidei a missionária Leia, o Lucas Evangelista também acabou de entrar, Deus abençoe, porque nós vamos trabalhar com um tema sobre a relevância do departamento infantil em igrejas evangélicas. Eu estou movimentando um pouquinho aqui o celular, estou hoje sem o meu pedestal, mas, enfim, a live será feita em nome de Jesus. Nós temos 60 minutos, que é um tempo cronometrado dado pelo Instagram, já passou 3 minutos, então está faltando agora 57 minutos. A missionária Leia, ela vai se apresentar para a gente, mas de antemão eu já quero aqui dizer à senhora que é uma honra muito grande recebê-la e que nós reconhecemos o chamado de Deus na sua vida em várias frentes de trabalho, várias, não é só no departamento infantil, mas hoje a senhora foi chamada para esse tema porque Deus tem lhe dado, entre as muitas ferramentas, uma ferramenta, um talento, um dom, uma qualificação para o ministério com crianças. E nós estamos num momento social difícil, mediante a pandemia, o coronavírus e toda essa questão que tem afetado o planeta, mas Deus hoje tem uma palavra para os nossos internautas através da missionária Leia Sbelucci. Então, eu quero dizer aos internautas que nos assistem que no rodapé do Instagram tem um aviãozinho. Ali, esse símbolo do aviãozinho é o direct do Instagram. Se você clicar nele, você vai entrar na sua rede de amigos do Instagram e você, desejando, pode convidá-los para que os seus amigos participem dessa live. A evangelista Rosane Arruda acabou de entrar, é a nossa superintendente da IBD. O Tiago Evangelista também acabou de entrar. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, então, aqueles que desejarem e que puderem divulgar a nossa live, clica no aviãozinho, manda um direct para os amigos, convida eles. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, fique à vontade para a gente poder interagir com a missionária Leia Sbelucci. Serva de Deus, estou muito contente. A Leila, minha querida esposa, te mandou aí um abração. Estamos com saudades da família e é um prazer tê-la aqui conosco na live. Amém.
Obrigada, pastor. A alegria é toda minha, viu? Eu estou muito feliz, grata a Deus por este momento especial. Me sinto privilegiada, viu? Confesso que orei, tudo que faço, eu oro e eu já fiz isso durante esses dias atrás, o dia de hoje, intercedi para que Deus pudesse se fazer presente na nossa live, viu? E então, de primeira mão, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, todos que estão aí conosco. Eu quero saudar o pastor e já agradecer, viu, pastor, pelo convite. Fica aqui a minha gratidão e me disponho nesta noite fazer aquilo que tanto amo, falar do Ministério Infantil, é a minha vida, eu amo o Ministério Infantil, desde criança, né, eu trabalho e atuo nesta área, para a glória de Deus. Eu entendo que Deus me escolheu, me chamou para isso. Mas eu também quero trazer aqui a saudação do pastor Jorginho. Ele é o nosso presidente aqui no nosso campo, viu? E então eu deixo aí a saudação do pastor Jorginho, o abraço dele. Também quero manifestar aqui a saudação do pastor Josias, ele já entrou, né? Está nos acompanhando aí. E a todos os ouvintes que estão aí, viu? Meu muito obrigado. E quero dizer de antemão, se você está aí é porque você ama o Ministério Infantil, deseja melhorar, crescer, né? Na graça, no conhecimento, aperfeiçoar. E juntos aqui nesta noite, eu e o pastor Éder, nós vamos fazer aqui bem bonito para a glória de Deus. Então, acabou de entrar agora a nossa igreja do Planalto, onde eu estou servindo a Deus e representando o meu líder maior, o pastor Davi Secundo. A tia Joaninha também entrou aqui agora. Oh, que privilégio! O Mateus Evangelista, o Tiago Evangelista entrou. A Leila também entrou agora. A Leila. Senhor, pastora Leila. Tia Kel. Ó, quando coloca a tia aí, eu acredito que são as irmãs que trabalham com crianças. Isso. Eu convidei bastante, enviei bastante mensagem no dia de hoje. E com certeza estará aí uma turminha conosco, eu quero acreditar. Algumas têm a dificuldade de entrar, fiquei orientando, né, auxiliando como elas poderiam participar. Há ainda um número de pessoas que têm, assim, as suas limitações, né, e dificuldades, mas eu quero crer que elas irão conseguir, viu, pastor? Eu também, pastor, quero dizer, né, que nem o senhor disse, eu sou de Ministério de Independência, eu sou Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Curitiba, Paraná, e do campo de Independência, onde o pastor Jorginho é o nosso presidente, e nós estamos aqui servindo a Deus, fazendo um bonito trabalho para a glória de Deus, e Deus tem nos abençoado poderosamente. Quero deixar já também um abraço ao querido pastor Davi Secundo, presidente da nossa convenção, quem a gente estima, admira muito. E a minha saudação ao pastor, a pastora Raquel, viu? Glória a Deus. Eu estou aqui com um probleminha com a minha bateria e eu estou com o celular recarregando aqui. Vamos ver se eu consigo melhorar isso. Fica orando aí. Se eu desaparecer, é que eu fui arrebatado. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Eu acho que eu vou ter que trocar aqui. Deixa eu andar um pouco. Tecnologia é muito bom, mas a gente precisa... Vamos ver se agora foi aqui. Agora foi. Deixa eu acertar aqui, centralizar para o pessoal me ver. Agora deu certo. A missionária Sandra Regina acabou de entrar. É a nossa coluna do Círculo de Oração na Igreja Sede. Verdade. É a nossa mãe espiritual. Um abraço, missionária Sandra. O pastor Davi Secundo é o nosso pastor presidente. Ele está acompanhando o nosso trabalho da live. Estamos fazendo debaixo da bênção dele. O Rogério Cavalari de Santo André, ABC Paulista, acabou de entrar. Deus abençoe. A Sandra Regina Lopes, missionária, mandou aqui, paz do Senhor. O pessoal está entrando. Pessoal, clica no aviãozinho, manda o direct para a sua rede de contatos, para a gente conversar com a missionária Leris Belucci. Vamos já rapidinho agilizar a conversa. É o seguinte,
Tenta resumir em 5 minutinhos. Eu sei que é difícil resumir em 5 minutos, mas aqui é o poder da síntese. Fala pra gente, missionária, como que aconteceu a sua conversão e, consequentemente, depois da sua conversão, como foi a chamada de Deus para a senhora começar a trabalhar com crianças. Tá. Então, pastor, eu sou filha de pastor, nasci no berço evangélico, né? Meu pai é o pastor Marcionílio, e desde que nasci, papai é da Madureira, até hoje, e ele reside hoje na cidade de São Manuel, e assim nasci, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, sendo filha de pastor, e cresci nos bancos da igreja, servindo a Deus, adorando, acompanhando, culto de oração, culto de círculo de oração. Eu fui aquela criança que sempre o retalho do uniforme do círculo de oração tinha que fazer uma roupinha para mim, porque eu queria participar também, né? E assim eu cresci. Fui aquela criança que brinquei de culto infantil, viu? Na minha casa, nós brincávamos muito, sou filha de 5 irmãos, e nós brincávamos muito de cultinho, viu, pastor? E nesses cultinhos a gente imitava o pastor, né? Tenho 2 irmãos, somos 3 irmãs, 2 irmãos, o Marcos, o Natanael, a Ana, a Jael e eu, a Leia. É claro que esses cultinhos, às vezes, ele terminava em pancadaria, né? As crianças brigavam e meus irmãos diziam, não, pastor, hoje sou eu, hoje quem prega aqui sou eu. Bem assim, né? Foi a nossa infância. E um desses cultos, pastor, foi um dia chuvoso e nós estávamos brincando de culto e naquele culto meu irmão falou assim, hoje vai ser culto de oração. Fecha as portas, os porteiros aí podem fechar as portas e nós vamos orar. Quero pedir à igreja para dobrar os joelhos. E assim nós fizemos. Dobramos o joelho, meus irmãos vestiam o terno do papai, sapato do papai, a gravata dele. E naquela tarde Deus nos visitou. E naquela tarde, pastor, eu fui batizada com o Espírito Santo, viu? Amém. Brincando de cultinho para a glória de Deus dentro da minha casa. Meu pai, ele é pedreiro, mestre de obra, né? E ele estava trabalhando nesse dia próximo. E ele fatalmente esqueceu aí uma ferramenta e veio em casa buscar. E o meu pai disse que quando ele chegou na esquina, ele escutou um barulho, né, já porque minha casa era próxima da esquina, e ele achou que a congregação estava em casa, mas eram os 5 irmãos brincando de cultinho. E quando eu ouvi, o papai já estava dentro conosco ali no quarto, onde nós estávamos, e orando, impondo as mãos, e ele confirmou o batismo com o Espírito Santo, e eu assim recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, aí nasceu a nova Leia, porque eu lembro-me que naquele dia eu chorei bastante, a visitação de Deus foi muito grande, e ali eu me entreguei à obra do Senhor, à causa do Senhor, pedi para ser um instrumento. Meu pai sempre foi o meu referencial, queria ter a fé que ele tem, né? Vi muitos milagres, acompanhei meu pai foi aquele obreiro, né, que sempre abriu a igreja, aquele obreiro que era enviados para abrir congregações, lugares difíceis, e eu vi, pastor, papai impor as mãos, leprosos ser curados, enfermos ser curados, e resumindo, né, que já passou 5 minutos, num culto, um trabalho especial de missões, eu lembro-me que o pastor dizia assim, quem irá? Quem enviarei? E o meu coração de menina não se conteve, eu fui a primeira que me dispus a servir a obra missionária, o campo missionário, e eu lembro-me, pastor, que eu dobrei os joelhos em muitas lágrimas, eu me derramei naquela noite, e eu pedi a Deus que me usasse, e eu me entreguei à obra do Senhor, à causa do Senhor. O tempo passou, cresci, mas a oração de menina Deus não esqueceu, viu? Sendo filha de pastor, toda a igreja que papai ia, eu era responsável pelo ministério infantil, né? Na época nós falávamos departamento infantil, pelas crianças, era o grupinho das crianças, e a minha irmã mais velha pela mocidade. E assim eu fui criada na casa do Senhor, servindo a Deus. Mas
Quando me tornei adulta, fui me aperfeiçoar. Ali, então, fui buscar conhecimentos, estudos teológicos, voltado ao ministério infantil. E a minha oração de menina, quem enviarei, né? E eu disse, envia-me a mim, pode contar comigo. O Senhor me enviou ao campo missionário. Tive o privilégio de fazer missão, que eu digo que é a nossa África americana, ali no Vale do Jequitinhonha, por alguns anos consecutivos, consegui voltar naquele lugar, fazer uma grande obra para a glória de Deus. E até hoje, aí filha de pastor, casou com filho de pastor. Hoje a minha filha é filha de pastor que casou também com o pastor Jorge Ricardo Damasceno. Amém, pastor? A senhora foi batizada com o Espírito Santo com quantos anos? Na época, Deus... pastor, eu tinha meus 7 anos de idade, brincando de multi em casa. 7 anos. E quando Deus chamou a senhora, que foi aquela palavra, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e a senhora disse, eis-me aqui, tinha quantos anos? Foi com 7 anos o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Pastor, eu acredito que aos 9 anos, por aí, foi a minha entrega. Mas depois também, eu tive um outro culto também, que eu me recordo, e isso jamais vai ser apagado da minha memória, que houve uma visitação muito grande, nós estávamos numa vigília, e nessa vigília nós íamos lá na Barra Bonita, onde eu morava, lá tem a usina de cana-de-açúcar, e tinha muito caminhão carregava assim, pessoas que ia trabalhar cortando cana, e esses caminhões, às vezes eles eram cedidos, às vezes era algum irmão que era motorista desses caminhões, e a gente ia nesses caminhões para lugares retirados, sítios, fazer vigília. E em uma vigília, o Senhor me visitou também poderosamente, ali eu também tornei-me a entregar, e o meu maior desejo era ser uma pregadora do Evangelho, anunciar a salvação. Eu pedia muito para que Deus me usasse como um canal de bênção, um instrumento na vida das crianças. Eu queria que as crianças tivessem o que eu tinha. O que é que eu tinha e tenho até hoje, graças a Deus? A presença de Deus. Porque quando nós temos a presença de Deus, ela faz toda a diferença, né? E eu sempre desejei que todas as crianças, elas conhecessem Jesus, não só de ouvir falar, mas conhecer Jesus, de sentir, de ouvir ele falar aqui no coração. E nessa vigília eu fiz uma entrega também pessoal a Deus, assim, me entregando e pedindo para que Deus me ajudasse e que ele me usasse, se ele quisesse, que eu me tornasse um instrumento na vida de cada criança que passasse por mim, ela não passasse desapercebida, que eu conseguisse pregar Jesus com tanta ênfase, com tanta clareza, né, na linguagem da criança, e o Senhor fez isso. Depois, pastor, eu fui me preparar, me capacitar para isso. Eu conheci a PEC depois que eu me casei, né? Já vamos chegar lá, calma aí. Daqui a pouco. Calma aí. Eu tenho aqui 10 perguntas selecionadas. Ai, meu Deus! Eu tenho muita pergunta para te fazer. Então, vamos um pouco mais devagar, toma um fôlego, toma uma aguinha, vamos diminuir um pouco a velocidade, por quê? Porque tá entrando gente aí que nem sabe o que nós estamos falando. Verdade. Por exemplo, acabou de entrar o Eliezer, entrou agora a irmã Bia. Eu acredito que a irmã Bia Antero deve ser a filha do pastor Jurandir. Se for ela, me dá aí um aviso. Marcio Jesus. Arapapá, que mais? Tem bastante gente entrando aqui. O Moisés Ades também entrou. Não, mas tá bom. Deus está te usando. Tá gostoso o bate-papo. Mas assim, vamos dar uma... espera um pouquinho só, porque é o seguinte. Eu tenho um roteirinho aqui com umas perguntinhas pontuais e a senhora vai falar da PEC, sim. A PEC está no meu script aqui. É o seguinte. Antes da gente falar da PEC, porque vai entrar numa pergunta que eu vou fazer sobre formação de professores para crianças. Na opinião da senhora... aliás, deixa eu avisar o pessoal que entrou aqui o assunto que a gente está batendo papo. Adriana Nelo, lá da nossa igreja,
para a nossa alegria, é a nossa regente. Amém. Estamos com a missionária Leis Belucci, que é um vaso na mão de Deus, instrumento de Deus em várias frentes de trabalho. Amém. Estamos falando com ela sobre a importância do departamento infantil nas igrejas evangélicas. Missionária, tenta falar para mim aí em 5 minutinhos, na visão da senhora, na opinião da senhora, na experiência da senhora, qual a importância dos pais evangélicos na formação de seus filhos, principalmente na vida cristã. A senhora já deu aí o relato do seu papai, que foi referência para a senhora. Mas tem Sim. muitos pais que estão me assistindo agora, junto com a senhora na live, e estão meio perdidos com os filhos. E tem alguns que ainda não são, mas serão pais futuramente. Dá umas dicas, uns conselhos de Deus aí, para quem já é pai, para quem vai ser pai, como cuidar dessa criança e instruí-la nos caminhos do Senhor. Amém. Pastor, sobre instruir a criança, um fator que eu acho assim muito importante é que esses pais eles sejam exemplos, exemplos vivos na totalidade, entendeu? Né? No cotidiano, na casa de Deus, na mesa, quando estão assentados à mesa. Eu me lembro muito na minha infância que os assuntos que meu pai achava que a gente não podia participar, ele fechava as portas. De madrugada, eu escutava muito, eu acordava e escutava muito, assim, aquele zum, zum, zum de conversa, aquele cochicho dentro do quarto. Às vezes, a gente voltava da igreja e eu sentia que o meu pai voltava amargurado, às vezes, entristecido, e era adversidades. Porque o pastor da igreja, ele nunca vai ter a solução de todos os problemas da igreja e das ovelhas. Verdade. Entendeu? Certo. E isso na minha casa, pastor, não era discutido à mesa aberta. Entendeu? Eu guardo muito na minha lembrança também, o dia clareava, quando o dia clareava, meu pai foi um homem, ele é de muita oração. E quando o dia clareava, assim, 4:30, 5 horas, eu já acordava ao som da voz do meu pai orando. E como isso era gostoso, e quantas vezes eu me levantava e eu ia beirando a cama dele para poder orar com ele. Então, eu gosto de ter uma vida de oração porque eu vivi isso dentro da minha casa. Quando nós fazíamos aniversário, o meu pai já acordava a gente de madrugadinha. 4:30, 5 horas, horário dele sair para trabalhar, ele já acordava. A primeira coisa que ele fazia, levante, escova os dentes, venha cá que eu vou orar pelo seu aniversário. Vamos dar graças a Deus. Então, eu fui ensinada assim, entendeu? Então, eu acho que o lar, dentro de um lar cristão, é muito importante quando se vive igreja 100% ali dentro, entendeu? Então, pastor, é que nem aqui na minha casa também. Eu sou mãe, né? Tenho a Josiane, e eu sempre digo, o pastor que eu tenho lá no púlpito, falando do meu esposo, é o pastor que eu tenho na minha casa, Amém. entendeu? Então, Amém. isso é importante, né? Então, eu deixo aí a esses pais essa importância de você viver uma vida cristocêntrica, uma vida 100% evangelho, porque senão a gente não... É assim que a gente ensina, vivendo, não é verdade? É praticando. Eu digo que a nossa casa é a primeira igreja que Deus nos dá para a gente pastorear. Os nossos filhos, eles são as primeiras ovelhas, viu? Entrou o Beto Fantoches, bem-vindo. Silas Brandão, é secretário do pastor Dairó, lá no campo de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Amém. Elaine Pereira, pastor Neir Moreira, psicólogo e mestre. Olha só, Amém. honra recebê-lo Tá aqui. vendo? Anis Belucci também aqui, várias pessoas. Pessoal, tem aí o A aviãozinho no rodapé do Jaqueline é a Instagram. Se você Jaqueline lá da mandar minha congregação. É, É. pessoal, tem um Instagram aqui no rodapé, o aviãozinho, que você manda o direct para sua rede de contatos, convidando os amigos, se assim vocês desejarem, para que eles participem conosco. A missionária Les Belucci está falando sobre a importância do departamento infantil em igrejas evangélicas. Missionária, é o seguinte, eu estou pastoreando há 20 anos. Há 20 anos que eu dirijo igreja com a Leila.
E quando eu peguei a primeira igreja para pastorear, um pastor muito velhinho de cabelo branco falou assim para mim. Eu era bem jovenzinho. Ele falou assim: meu filho, você vai dirigir a primeira igreja. Eu quero te dar um conselho. Quando as crianças da igreja se aproximam do pastor, é porque em casa os pais falam bem do pastor. Quando as crianças se afastam do pastor, certamente o que é dito a respeito do pastor na casa desses pais e as crianças ouvem, não é coisa boa. Por gentileza, nos dá aí um resumo, bem assim, vapt-vupt, uns 3 minutinhos, sobre o cuidado que os pais devem ter em casa, pais evangélicos, é, naquelas conversas em volta da mesa sobre os problemas que acontecem na igreja na frente dos seus filhos que são crianças. Quais É são verdade. os probleminhas ou os problemões que podem acontecer com essas crianças que ouvem de seus pais evangélicos os problemas que acontecem na congregação? É. Pastor, na verdade é um problemão, né? É um É um, problemão. é um problema grande, por quê? É, Porque, infelizmente, a maioria dos filhos que estão distante da casa de Deus, eles, quando crescem, não querem mais a casa de Deus, porque é cresceu verdade. ouvindo. Como que ele vai amar um pastor que dentro da casa dele, eu vou dizer assim, eu sempre costumo dizer isso, que ao assentar à mesa, o pastor está lá frito, assado, cozido, não é? É o prato principal desta mesa, né? Então, eu quero até deixar aqui o meu pedido, o meu conselho, para que esses pais não façam isso. Porque, assim como a salvação ela é individual, eu acredito que nós devemos plantar coisas boas no coração das nossas crianças. E nós precisamos entender que o pastor da igreja, ele é o anjo da igreja. E assim como nós devemos respeitar o pastor da igreja, eu preciso ensinar as crianças, e eu só consigo ensinar os nossos filhos, no caso, os meus filhos, praticando, não é verdade? Então, pastor, é um problema muito sério. Isso me faz lembrar uma igreja que eu fui visitar, eu fui convidada, eu fui ministrar nesse dia, e era o dia dos pais. E nesse dia, pastor, quando terminou a homenagem, foi eu que trouxe a palavra, uma palavra especial voltada aos pais naquela noite. Mas quando terminou, foi um culto lindo. E o pastor da igreja, ele fez assim, pediu para a mocidade se levantar, os adolescentes se levantar, as crianças se levantar, e ele disse assim: quantos aqui desejam ser igual ao seu pai quando crescer? Permaneça em pé. Quem não deseja ser igual ao seu pai, você se assente. Pastor, por que ele perguntou isso? A mocidade sentou tudo. Ficou dois de pé. Só dois. Naquela ocasião, pastor, foi de chorar, viu? E aí a gente entende, aí entra o caráter cristão desses pais. E, infelizmente, pastor, nós estamos vivendo uma geração que não obedece, que não acata, que não aceita, e tudo isso é discutido dentro de casa. E isso interfere no crescimento das nossas crianças, no crescimento espiritual, no desenvolvimento. Muitas crianças, elas até pensam e falam, né? Quando eu crescer, eu não quero mais participar dessa igreja. E por que que não quer? Né? Posso fazer uma perguntinha? Pode. Eu tenho percebido aí uma coisa que está acontecendo em muitas igrejas. Tem departamento de crianças, tem departamento de jovens, mas existe uma lacuna, um elo que falta para a ponte, que é o departamento de adolescentes, porque as crises elas têm um tensionamento mais acentuado. Se eu estiver errado, o nosso psicólogo, o pastor Neir Moreira, que está conectado, me corrija. Na adolescência, crise de identidade. Então, será que esses problemas, porque são decorrentes na adolescência, é,
já é uma coisa que vem da raiz da infância e hoje nós não temos adolescentes na igreja, porque na adolescência eles vão para o mundão, porque a senhora na sua infância foi batizada com o Espírito Santo, na sua infância Deus te chamou para essa obra, então Deus marcou a senhora com experiências sobrenaturais na sua Na infância. infância. Então quando chegou na adolescência, a senhora já tinha um pai que vinha formando o seu caráter cristão com seus irmãos desde a tenra idade. E esse problema da adolescência, que é um tema que a gente pode discutir numa outra live, eu tenho visto muitas igrejas sem o departamento de adolescentes, porque não tem adolescente na igreja. É, Os filhos dos crentes verdade, entram na adolescência e se desviam. A senhora tem verdade. percebido isso também? Com certeza, pastor. E a adolescência, ela é uma fase que exige, que requer muito cuidado, né? É uma fase bem turbulenta, ela precisa ser acompanhada de muito perto. Esses adolescentes, ele tem assim os seus gostos diferenciados. Os adolescentes, ele tem hoje eles querem, amanhã não querem. É uma fase bem turbulenta, né, pastor? Então, realmente, hoje não se tem quase adolescentes mais na igreja. Porque, na verdade, pastor, eu acredito que a criança em si, ela já vem sendo adultizada muito cedo. Então, isso também coopera, né? Para que essas crianças que vão sendo adultizadas muito cedo, quando ele chega já na adolescência, ele já não quer nem mais ser o adolescente, entendeu? Então, com certeza, as igrejas têm perdido bastante aí os nossos adolescentes e nós precisamos atentar para isso, abrir os nossos olhos, né? Porque eu me lembro da minha infância, eu passei por todas as fases. Eu cantei nos Cordeirinhos de Jesus, depois eu passei dos 12 anos, fui para o grupo de adolescentes, depois dos adolescentes que eu fui para a mocidade. Então, e isso é muito importante, né? Para a nossa estrutura, para a maturidade espiritual, né? De cada indivíduo, de cada um. Então, eu acredito que a nossa igreja hoje, pastor, precisava realmente desenvolver mais trabalhos, porque os adolescentes, o que eu percebo? É uma igreja que ela não tem, assim, por exemplo, assim, ó, professores bem capacitados, que ele vai conseguir desenvolver trabalhos específicos para certas faixas etárias, porque da maneira como eu trabalho com as crianças, eu não tenho como trabalhar com os adolescentes, né? Então, é diferente a maneira de pensar, é diferente o linguajar, é diferente a maneira de se pronunciar. Então, a igreja que não tem esses professores capacitados, a tendência é perder esses adolescentes. Então, fica até o nosso apelo, né, pastor, que a gente olhe mais para esses adolescentes, capacite mais professores para atuar, né? Pedir a Deus que levante mais professores para atuar junto com os adolescentes. E já acabou de entrar aqui também mais irmãos, o Neri Silva, o Flávio, acho que é isso, Flávio. Irmãos, eu estou mexendo aqui o celular hoje porque eu estou com um probleminha aqui no pedestal. Então me perdoe que está tremendo assim, ó. Essa tremeção aqui não é mal de Parkinson, não. É porque eu estou com um probleminha no pedestal. A Leila falou que é verdade, os adolescentes não querem curtir essa fase. O nosso psicólogo, o pastor e mestre Neir Moreira, ele disse que a observação é pontual e ele usou que termo aqui? Deixa eu pegar. É procedente. Irmãos, a missionária Leis Belucci, para quem não conhece, ela é uma serva de Deus que tem trabalhado com o seu querido esposo, o pastor Josias Belucci, que é o vice-presidente do Campo do Independência, cujo presidente é o nosso querido pastor Jorginho Belucci. O Independência pertence a um bairro de Curitiba, capital do nosso estado aqui no Paraná, Ministério de Madureira. A missionária Leia tem trabalhado durante muitos anos em várias frentes de trabalho, mas estamos hoje conversando com ela sobre um departamento que ela tem muita experiência, muito know-how, que é o departamento infantil, e como que o departamento infantil ele deve ser valorizado em nossas igrejas evangélicas. A Leila está dizendo o seguinte, missionária, existe uma falta muito grande de professores e capacitação para trabalhar com adolescentes.
É Então, verdade. fale para nós a sua formação pela APEC, outros cursos que a senhora deve ter feito também, e sobre como que as nossas tias da igreja, carinhosamente chamadas tias, que são as irmãs que trabalham com as crianças, devem se qualificar, porque nós precisamos de mão de obra qualificada nas igrejas. O pastor Josiane, é isso? Josiane ou é Josias aqui? É Josiane, né? Josiane, E a Josiane, ela diz assim: é difícil manter os adolescentes na igreja se os próprios pais criticam critica. duramente a igreja. Eu concordo plenamente. A irmã Josiane foi muito assim precisa no comentário. Fale um pouquinho sobre essa questão missionária, da sua formação na APEC. Explica para os irmãos o que é a APEC. A Leila também fez formação de docente na APEC e como que as nossas tias devem se qualificar para trabalhar com crianças. Porque não basta o pastor falar assim para o irmão, vai lá e toma conta das crianças. Não. Existe um preparo, uma qualificação, existe essa necessidade do preparo. Então, fale para nós como é que deve ser a formação das professoras e das tias com as nossas crianças em nossas igrejas. Então, pastor, antes de eu conhecer a PEC, né, eu fiz outros cursos, outros simpósios, participei de muitos simpósios, né, mas aí Deus aprove, eu conheci a PEC, eu me apaixonei por aquele lugar, é a Aliança Pró Evangelização das Crianças, ali na cidade de Campinas, foi aonde eu entrei para fazer, eu lembro-me que naquela ocasião eu fui fazer um seminário para a escola bíblica de férias, uma capacitação dos professores para a escola bíblica de férias. E lá eu recebi a divulgação do curso, e aí então fui fazer o curso, e lá, pastor, eu fiz muitos cursos. Eu fiquei dentro da APEC como aluna por uns 10 anos, aproximadamente. 10 Tudo que anos? se fazia, uns 10 anos eu fiquei dentro da PEC, porque eles lá eles têm aquela aula, que é uma aula que eles falam assim, aula é uma capacitação que é toda a segunda-feira. Depois que eu fiz todos os cursos, eu fiz o CTPEC, eu fiz um monte de curso. Pela PEC eu fui capacitada e fui enviada às escolas públicas, né? E fui dar aula nas escolas públicas, lá na cidade de Campinas, acordava muito cedo, 6 horas da manhã, já pegava ônibus com aquelas bolsas grandes, material, e eu ia dar aula nas escolas públicas, enviada pela PEC como professora para dar aula. E a gente nomeava essas aulas como aulas de valores. Depois de capacitada pela PEC, eu fui enviada para as escolas. E depois eu me tornei coordenadora do nosso setor lá em Campinas, que era o setor de número 2. E como coordenadora, tudo que eu aprendi, eu comecei a treinar essas coordenadoras lá. Na época não tinha ainda o curso a nível de campo, e eu comecei ali no Jardim Campos Elíseos, treinando, capacitando as líderes que pertenciam ao setor que eu estava coordenando. Aí depois veio uma ordem no nosso Templo Sede, o Templo Sede abriu também um curso lá a nível de campo. Hoje esse curso ele é um curso assim bem conceituado, um curso muito bom, tem uma equipe de professores maravilhosos, e eu me tornei também professora desse curso lá, que é da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá em Campinas, e ministrei aulas ali muitos anos, fiz parte do corpo docente ali de professores, mas não ficou só ali, né? Aí depois também ministrei aula pelo curso ABC, em Pindamonhangaba, estive lá montamos também um curso teológico para o Ministério Infantil, capacitando professores, e eu sou apaixonada por isso, pastor, e eu nunca paro de aprender. E o meu conselho é que quando a gente começa a aprender, pastor, a gente aprende para poder ensinar, mas Deus faz tanto milagre aqui, Ele faz tanta transformação aqui, Ele muda tanto a gente, pastor, sabe? Então, eu deixo um conselho, que é importante você buscar conhecimento, aprendizado, melhoria. E dentro da APEC ali, pastor, eu fiquei por esse tempo, né?
Depois eu fui convidada a fazer parte também do corpo docente de professores ali. E eu, para a glória de Deus, era o meu, na verdade, era o meu sonho, né? Eu tinha ali professoras que abaixo de Deus, me inspirava nelas, aprendi, cresci bastante. E fiquei ali dentro da APEC aproximadamente, acho que uns 5 anos ali, assim, dando as aulas modelos, eu ministrava as aulas, as lições bíblicas para os professores que iam para as escolas públicas. Eu dava aquela aula modelo para eles irem para as escolas que eram distribuídos esses professores dentro de Campinas, ali no estado de São Paulo. Depois eu fiquei coordenando esses professores também, coordenando os professores que iam para as escolas públicas. Eu ia também ministrar aula, mas eu era responsável pela PEC em coordenar esses professores, em preparar, capacitar, né, separar material didático, que a PEC disponibilizava esses materiais. E foi de grande crescimento para mim, pastora, cresci muito, aprendi muito. Na verdade, o meu ministério hoje, ministério voltado às mulheres, ministério voltado aos jovens, que também, né, mulher de pastor trabalha um pouquinho em tudo quanto é departamento. Ele se deu no Ministério Infantil. O meu crescimento, a minha estrutura, a minha maturidade, ele se deu ali no Ministério, buscando conhecimento para atuar entre as crianças. Eu cresci e hoje eu posso servir na casa do Senhor em outros departamentos. Amém. Acabou de entrar o meu amigo, o pastor Edson, e a sua esposa, a missionária Neide, que é advogada. É um casal muito querido, lá de São Paulo, Zona Leste, Vila Nova York. São pastores ali no campo de São Mateus. O presidente da igreja é o nosso querido reverendo Deiró de Andrade. Pastor Edson, um beijo no seu coração. Josias Belucci, meu querido pastor, talvez a senhora conheça ele. É servo de Deus que fica fazendo peixe, põe a foto no Facebook e deixa a gente com vontade para comer peixe. Ele escreveu assim, muito proveitosa essa live. É verdade, Deus está falando muito conosco, a missionária Léis Belucci está sendo instrumento de Deus, está tão gostoso o bate-papo, já passou 42 minutos. Que pena. Já passou 42 minutos, foi muito rápido. Mas olha só, eu vou te fazer aqui uma provocação. Na academia a gente usa esse termo, né? Vamos fazer uma provocação. Essa provocação, ela tem que ser feita com cuidado, né? Porque a gente agora vai provocar os pastores. Porque a gente sabe, missionária Leia, que a pessoa-chave abaixo de Jesus é o anjo da igreja para ele abraçar, incentivar, ajudar o departamento infantil. Porque criança não é dizimista, não tem ainda a sua carteira de trabalho, não tem condições socioeconômicas para ajudar a igreja no que tange as questões financeiras. Em algumas igrejas, esse departamento não tem recebido a devida atenção. Que conselho a senhora daria para os pastores que precisam ter aquela sensibilidade do Espírito Santo para incentivar as crianças, afinal de contas, é desses pequeninos que é o reino dos céus. Lembrando aos nossos internautas, antes que a senhora responda, quem entrou agora e perdeu o início da live, fique tranquilo. Eu vou deixar a live gravada no meu Instagram, para depois vocês assistirem na íntegra. E vou também encaminhar o link da gravação para a missionária Leia compartilhar com a sua rede de contatos. Amém. Então a provocação é essa. Que conselho a senhora daria aos nossos queridos pastores? O que eles podem fazer para ajudar o avanço do departamento infantil em nossas igrejas evangélicas? Acabou de entrar Isaá Cardoso. Bem-vindo. Pois não, missionária, diga. Então, pastor, hoje, na verdade, o departamento infantil hoje, ele já é bem assim, apoiado, reconhecido, mas ainda tem muitos, viu? Muitos pastores que não sei qual é a razão. Pastor, aqui em Curitiba, recentemente, eu estive numa igreja e eu ouvi, depois de ministrar naquele culto,
no final, a coordenadora do departamento, né, conversando ali um pouquinho, e ela disse assim: o nosso departamento, ele deslanchou e cresceu depois que o meu pastor se tornou avô. E depois que ele se tornou avô, ele valorizou, e eu entendi que por causa do neto, né? E aí ela mostrou a estrutura, a infraestrutura, tudo que tem hoje. E sabe, pastor, eu sou muito obediente, muito submissa, e eu entendo que para tudo há um tempo. Hoje nós vivemos uma modernidade muito grande, né? E o Ministério Infantil, ele deixou de ser hoje aquele Ministério Infantil que não era visto, que não era muito valorizado, porque antigamente a igreja lotava, as crianças tinham que dar lugar para os adultos, né? E hoje, graças a Deus, nós temos aí um número de pastores muito relevante, que tem valorizado e apoiado muito o Ministério Infantil, o departamento infantil. Mas tem alguns que ainda não. E eu entendo, pastor, que os que não dá este devido valor é porque ele pertence a outra geração. E ele foi ensinado de uma outra maneira. Eu acho que nem é tanto que a criança não tem valor para ele. Então, por onde eu passo, o meu conselho para os professores, quando a gente estamos capacitando professores, eu digo sempre assim, ó, ore pelo seu pastor. Quem vai abrir o coração do seu pastor é Deus. O pastor Josias usa um termo que eu gosto muito, o coração do rei. Não, o coração do rei está na mão de Deus. Então, o coração do pastor está na mão de Deus. Ele é autoridade, nós precisamos respeitar. E olha, pastor, posso te falar? Por onde eu Pode. andei, eu sou muito afoita, eu quero fazer. E às vezes eu encontrei na minha jornada alguns pastores que não compreenderam a minha visão. E sabe o que eu aprendi, pastor? Que Deus estava usando o meu pastor para moldar eu, para trabalhar em mim, viu? Então, pastor, eu não sei se era o que o senhor queria ouvir, mas a minha palavra a esses líderes, a esses professores, ame, respeite, obedeça, ore, e o coração do rei está na mão de Deus. A visão que o seu pastor precisa talvez ter, que você deseja, que é do seu jeito e no seu tempo, Deus pode falar com ele. Viu? Ouvintes, olha Deus aqui. muda. Deus muda a visão, Deus toca, Deus abre. Pastor, quando a gente assim faz, a gente conquista o pastor de uma maneira, às vezes não é do jeito, tem que ter uma estratégia, tem que ter um jeito. E a melhor estratégia, pastor, é a oração. E obedecer o pastor. Se o pastor falar não, é não. Quantos nãos eu recebi, pastor? Voltei para trás, cheia de sonhos, cheia de trabalho, orei, apresentei a Deus, falei, então tá bom, Deus, eu vou aguardar. Mas os dias se passou, e o pastor de novo me chamou, e ele disse, você falou assim, aquilo ficou na minha mente, no meu coração, agora é hora de executar, vamos colocar em prática? Então, pastor, eu acredito que se tiver aí ouvindo a gente, algum professor, algum líder que sofre com essa questão, fale com Deus, mas obedeça o seu pastor. Receba o não do seu pastor. Entenda que o seu pastor, ele está sendo, ele tá moldando talvez o seu caráter cristão, ele está moldando, ele está te preparando para uma grande obra. Viu? Queridos ouvintes e irmãos internautas, que palavra do céu! Olha, entrou na minha alma aqui. A Lena Ferreira acabou de entrar, Deus abençoe. Marcio Jesus está mandando joinha. Queridos irmãos, que palavra foi essa que Deus usou a missionária Leia? Esse não do pastor é um não pedagógico, né? Deus Exatamente. trabalhando na vida da tia, da professora, do professor que trabalha com crianças. E que mesmo que o nosso pastor não nos compreenda, a gente precisa obedecer e orar. Isso é para crente que é de uma geração, que é a sua geração, crente raiz, né?
Não é a geração de Pastor, leite Nutella, mimimi, que fica bicudo. Ah, esse pastor não apoia meu ministério infantil, pois eu é, vou embora que eu recebi uma outra proposta. Não. Queridos internautas, olha o conselho sábio da missionária Leia Sbelotti, que tem muitos anos de experiência, filha de pastor, casada com pastor, seu genro também é pastor, é uma graças a família Deus. sacerdotal que não caiu de paraquedas no reino de Deus, eles têm muitas décadas de experiência na obra do Senhor, sobretudo nesse ministério de departamento infantil. E a Josiane está mandando uma perguntinha. É isso mesmo? É, Hoje há muitas pessoas que se nomeiam continua. pastores de criança. É correto? Olha só, pastores de crianças. Eu vou fazer uma pergunta, e dentro dessa pergunta que eu vou fazer, a senhora pode também estar respondendo a Josiane. A pergunta é a seguinte: como deve ser a linguagem do pregador ou da pregadora para o público infantil, seja em cultos infantis, congressos infantis, escola bíblica dominical, escola bíblica de férias? Como que deve ser a linguagem dessa pregação para o preletor, preletora, professor, professora, cujos ouvintes são crianças? E dentro dessa pergunta, aproveite o ensejo e já responde aí a Josiane. E eu só recordando para a senhora que já estamos com 51 minutos. Procure responder aí em 5 minutos. Meu Deus! Bom, respondendo aí a missionária Josiane, hoje, pastor, nós temos aí um grande, vamos dizer assim, grande número de professores, né? A internet está cheia de professores, preletores, e realmente essa nomenclatura que se diz, né, pastores de criança. Essa nomenclatura, pastor, não é porque é o pastor que pastoreia a criança. Nós entendemos, eu entendo, eu sou uma pastora de criança, porque eu me preocupo com o cuidado do alimento, o cuidado que o pastor tem que ter. Agora, vale ressaltar que o pastor de criança, ele também é ovelha, viu? Ele tem um pastor. Então, o Ministério Infantil, o Departamento Infantil, ele é um órgão oficial da igreja. E esta igreja, ela só tem um pastor. É o pastor da igreja e o sumo pastor, né, pastor? Mas a igreja, ela tem um único pastor. É importante ressaltar isso, pastor, porque alguns confundem. Tem pastores de criança que bate de frente com o seu pastor e acha que ele é autoridade tanto quanto o pastor. Ele é autoridade quando ele está lá dentro do departamento, quando ele está conduzindo um culto, porém é ovelha também que está ali, né? Então, respondendo aí a pergunta da Josiane. E hoje nós temos aí grandes homens e mulheres, pastores de crianças, que têm feito um trabalho lindo para a glória de Deus e têm rebanhado aí as nossas crianças, tá? E respondendo aí a pergunta do senhor, pastor, eu acredito que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Dias conturbados, dias de guerra, dias de luta, e a gente precisa estar cada dia mais buscando, se capacitando, se preparando para fazer esta obra, né? A Josiane está me dizendo aqui que eu tenho 6 minutos, eu estou meio perdida, como que eu respondo a É, pergunta do senhor aí? é, Mas, isso, irmã, eu tô com um cronômetro aqui, o cronômetro tá marcado aqui para mim. Pode ficar tranquila que eu vou te orientando aqui. A irmã tem 5 minutos, então porque eu eu vou preciso também responder de a uns minutos pergunta do nos senhor. A finais. Mas fique linguagem, tranquila, ó. Olha, me escute um pouquinho. Fica tranquila, não precisa responder rápido. A gente pode uhum, fazer uma segunda live. A gente não vai esgotar o assunto. E deixa Deus te usar, porque Deus tá usando a senhora. Dá lugar aí, amém, vaso. Não é assim que os eu pentecostais acredito, dizem? Dá lugar, irmã. amém. Então, respondendo então a pergunta do senhor, pastor, o senhor fala assim, falou sobre a linguagem, né?
como usar essa linguagem. A criança ela tem uma linguagem apropriada. Para mim falar sobre essa linguagem, pastor, eu teria que falar um pouquinho sobre as faixas etárias, né? Porque cada faixa etária também tem uma linguagem apropriada para essas faixas etárias, mas de modo geral aí, né? Eu acredito que esse professor, ele tem que ser alguém alegre, dinâmico, ele tem que ter a linguagem, uma linguagem clara, uma linguagem que a criança consiga compreender, né? É importante isso, nós sermos esse professor que quando nós estamos ministrando, nós vamos falar à altura da criança, da maneira como ela compreenda, né? E eu acho que seria isso, porque para mim responder isso aí, eu teria que falar um pouquinho das faixas etárias. Cada faixa etária tem uma linguagem apropriada, tem um jeito apropriado, né? Então, eu acho que é isso. O professor que ministra para as crianças, ele precisa ter aquela criança aqui dentro, viva. Ele precisa também colocar para fora, né? Esse ser criança, né, falar de uma maneira que as crianças consigam compreender. Uma coisa que eu quero dizer, pastor, que eu acho que dá para encaixar aqui, nós temos que ser professores que marcam a vida dessas crianças, e nós vamos marcar usando a linguagem apropriada, usando materiais didáticos preparados, mas nós vamos marcar essas crianças tendo graça de Deus, unção de Deus, ousadia e sabedoria. Eu tendo uma linguagem apropriada, pastor, ela não isenta de eu ter a graça de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus. Amém? E isso se faz como? Se busca como? Para ter uma linguagem preparada e uma linguagem apropriada, pastor, é que entra os cursos, né? Então, eu quero desafiar aí os professores, fazerem cursos, se capacitarem, buscar esse conhecimento. Eu aprendi bastante. E quem sabe o Instituto Etnos aí vai colocar aí disciplinas, né? Matérias que vai capacitar professores. Viu, pastor? Fala, Deus! Fala, Deus! Eu quero me colocar à disposição para ajudar, viu? Quem sabe nós vamos dar aula didática. O que é isso, né? É a preparação do esboço, da mensagem, capacitar esses professores com a linguagem apropriada para poder atuar e ensinar as nossas crianças. Amém? Então fica aí também, viu? Então, fica aí. Pode falar. Fala! Então, fica aí, então, o meu apelo, o meu pedido para o Instituto Etnos. Então eu já vou aproveitar aqui a live, que eu estou com a audiência, para fazer um convite para a senhora trabalhar conosco no Instituto Etnos, então. Aceita? Amém! Pronto! Aí pronto, pastor. Irmãos, é a primeira vez que eu estou contratando alguém para trabalhar no Etnos pela internet. Amém, pastor, para a glória de Deus, viu? E aí nós vamos fala para o pastor Josias que nós vamos ter que comemorar esse trabalho comendo o peixe que ele vai fritar para mim. Peixe, pirão de peixe, né, pastor? Viu, pastor? E aí... A senhora tem 1 minuto para fazer as considerações finais. 1 minutinho. Meu Deus. Então tá bom. Eu quero, de primeira mão, agradecer a Deus por essa conversa, por esse bate-papo, agradecer a todos que estão conosco, agradecer o Senhor, agradecer mais uma vez o querido pastor Davi. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo tudo isso apoiado por ele, eu não tenho dúvida disso, né? Então fica aqui a minha gratidão. E eu quero, sabe, pastor, terminar minhas palavras dizendo assim, eu tenho 1 minuto? A senhora tem agora 40 segundos. Nós somos profissionais na seara do Senhor, e como profissionais nós precisamos ter habilidades. E essas habilidades, pastor, elas são desenvolvidas. Então eu quero deixar um convite, um apelo para que os professores aí se preparem, se capacitem, aguarde o Etnos aí, que nós estaremos então com novidades, né? Então, meu muito obrigada, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos aí, para a glória de Deus. O Instagram está me avisando aqui que faltam alguns segundinhos. Já começou a
a contagem regressiva para mim. E quando chegar no zero, nós vamos desaparecer aqui da tela. Eu Tá quero bom. transmitir um forte abraço à família Sbelucci, desde o Hum, patriarca até o mais jovem da árvore genealógica Sbelucci. Um beijo no coração amém. dos nossos irmãos internautas. Deus, o Noradi Evangelista entrou. Deus abençoe. O Noradi Amém. Evangelista é o irmão Noradi, lá de Foz do Iguaçu, e vai fazer a live comigo domingo que vem sobre o trabalho do tesoureiro. Ó, vai ser bom. Vai acabar. Paz do Senhor.